Eu hoje quero abordar novamente um tema que é muito atual, até porque as eleições municipais ainda não acabaram em vários municípios do Brasil, que é justamente a questão eleitoral. Tanto o processo eleitoral, quanto a questão do contexto como um todo de fiscalização do processo, de abuso do poder da autoridade, abuso do poder econômico, as pesquisas e, sobretudo, também a justiça eleitoral. Eu leio hoje, no jornal Folha de São Paulo, que a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, nossa colega senadora, diz que o Congresso tem que discutir essa questão das pesquisas. Realmente, senador Tomás, eu tenho uma experiência lá no estado de Roraima. Nós temos uma experiência que vem desde 1994, em que o Ibope sistematicamente vem errando. Errando eu vou botar aqui entre aspas, porque parece até que há um erro proposital. Porque toda vez o Ibope aponta num sentido e dá outro sentido. Ou então, quando não quer errar, diz que existe um empate técnico. E aí, qualquer resultado, o Instituto acertou. Eu não quero nem levantar aqui a suspeita de que essas pesquisas possam ser encomendadas, que essas pesquisas sejam pagas. O certo é que nós temos que regulamentar. Entendo que seria um trabalho conjunto, tanto do Congresso Nacional quanto da Justiça Eleitoral, do TSE, criar realmente parâmetros para essa questão das pesquisas. Porque imagine, senador Tomás, se soma o abuso do poder do governador, do prefeito, mais o poder econômico e mais as pesquisas indicando num rumo que candidato tal já está eleito com mais de 20% dos votos. Fica naquele eleitor, aquele chamado eleitor indeciso, ou pelo menos o eleitor que não está motivado, para não dizer outras coisas, por esta ou por aquela candidatura, e termina votando aquele chamado voto útil. Quer dizer, não vou votar em quem vai perder, já vai perder mesmo, então vou votar pelo menos em quem já vai ganhar. E pensando que não, mas a pesquisa, inclusive a tal pesquisa da boca de urna, é um negócio terrível. Inclusive, notícias nós tivemos no nosso estado agora, ao ponto de que agentes do Instituto X ligar para a coordenação de uma campanha política de um candidato, dizendo que neste ou naquele local tinha esta ou aquele tipo de quantidade de pessoas e que era bom fazer o chamado boca de urna. Então é muito sério esse problema, porque se nós queremos e estamos vivendo uma democracia e queremos aperfeiçoá-la, nós temos que ver, e aí vem digamos assim, a minha cabeça de médico, se nós temos já todos esses diagnósticos, todos esses indícios palpáveis, por que não fazer com que, por exemplo, nós tenhamos uma mudança radical no processo eleitoral? O julgamento do processo do mensalão nos conduz a raciocinar de que, se nós não acabarmos com essa história de caixa 2, de dinheiro não contabilizado, como queiram chamar, de doação de campanha por grandes empreiteiras do governo federal, estadual ou municipal, nós, de fato, não vamos sair desse ciclo vicioso. Nós temos que quebrar esse modelo. Eu não tenho aqui vamos dizer assim, uma terapêutica já completa, mas eu tenho algumas ideias que entendo, e aqui coincidindo com a questão levantada pela ministra Gleisi, essa questão da pesquisa é um ponto que nós temos que meditar. Não sou favorável a que se proíba a pesquisa, ou que se estabeleça prazo para esse ou para aquele tipo, mas que tem que haver uma transparência maior, uma clareza, de fato, em quem faz a pesquisa, como faz, quem está financiando a pesquisa e, de fato, acompanhar o pré, o durante e o pós-eleição com relação a esses institutos. Muitos desses institutos
E nós vimos aí, inclusive algumas empresas de marketing, de propaganda, envolvidas também na questão do mensalão. Então, entendo que teríamos que abordar pelo menos esses pontos, como, aliás, também acho fundamental a questão do financiamento público. Eu ouvi um dia desses numa conversa, senador Tomás, até de juristas, dizendo que seria um escândalo pensar que agora o povo ia pagar pelas campanhas políticas. Eu digo, o pior é que o povo está pagando de maneira errada. O povo está pagando através da corrupção que empreiteiras, que agentes públicos fazem. Porque de onde vem o dinheiro para bancar campanhas milionárias, senador Tomás Corrêa? De empresas que têm negócios com o governo, com os governos, seja federal, estadual ou municipal. Então, ora, se é para roubar o dinheiro do povo, vai fazer uma escola, a escola custa X, aí cobra mais 20% ou mais acima do preço que tinha que ser, para poder dar esse dinheiro para o candidato X, Y ou Z. Ou até, mais grave ainda, a quantidade que tem de obras inacabadas, exatamente porque a empresa termina tomando prejuízo, porque tem que dar dinheiro para o caixa de campanha deste ou daquele candidato. Então é só acabar com isso. Empresa que tem negócios com o governo não pode doar. Ou melhor, ou então adotamos um modelo logo radical. Financiamento público exclusivo. Só pode ter financiamento através, digamos, do direcionamento do dinheiro que vai para os partidos, mediante transferência do governo federal ou estadual, se vier a ser regulamentado, de forma que a gente saiba exatamente, o dinheiro veio dali, foi para acolá, foi gasto assim, e tem forma de se fiscalizar. Senão, nós vamos ficar aqui reclamando a cada eleição, vendo a cada eleição um escândalo em que, lá no meu estado, houve uma época em que tinha um avião, que até foi famoso, morcego, não sei das quantas, que fazia viagens periódicas, e toda vez que chegava, descia com maletas de dinheiro para financiar a campanha de um candidato X que, por sua vez, apoiava o candidato a governador. Então, é impossível você acreditar. Vou citar, de novo, exemplificar o caso do meu estado. Uma população pequena, carente, dinheiro, se você contar, você for olhar, abrir os sites oficiais do governo, vai ver que o que vai para lá de dinheiro, proporcionalmente à população, é muito dinheiro, mas esse muito dinheiro não vai para a população. Fica no meio do caminho entre os políticos, os empresários e outros tipos de pessoas. Então, por que isso acontece? Exatamente porque não tem financiamento público e aí se utiliza desses mecanismos para fazer caixa para as campanhas. Então, o financiamento público, junto com a fiscalização. Senador Tomás, veja bem, se no meu estado isso ocorre, imagine num grande estado. Como é que o Ministério Público Estadual tem capacidade de fazer fiscalização de campanha municipal? Não tem pessoal suficiente, nem número de promotor, procuradores, enfim, não tem pessoal para... A Polícia Federal, idem. Se você envolve as políticas estaduais, seja ela a Polícia Civil ou militar, que, obviamente, como toda instituição, tem muita gente séria, mas tem no meio também. Inclusive, lá em Roraima, o delegado-geral foi para o programa de uma candidata rebater uma acusação que tinha sido feita. Então, cadê a imparcialidade de uma polícia estadual, civil ou militar? Muito complicado, porque é o governador que é o chefe deles. Se o governador está apoiando o candidato a prefeito X, dificilmente essa polícia vai ter isenção. Até se algum policial sério quiser tomar alguma atitude, como é o caso lá em Roraima, da delegada chamada Juliana, ela é retaliada, ela é perseguida, ela é transferida, ela perde promoção. Então, não pode ser essa fiscalização ficar na mão, por exemplo, do governador.
Então, a Polícia Federal? Não tem efetivo, não tem pessoas, não tem pessoal capaz de fazer uma fiscalização adequada. Agora mesmo, nessa campanha municipal, um conjunto de índios de uma comunidade indígena foi denunciar a compra, digamos assim, desavergonhada de votos de uma comunidade indígena. Tem notícia agora no jornal que uma comunidade indígena no Amazonas recebeu dinheiro para ir votar na sede do município X e lá tiveram série de problemas, inclusive de doença, e candidatos estavam bancando essa questão. Então é preciso realmente passar limpo, em que a gente possa ter não só candidatos ficha limpas, mas eleição de fato, processo eleitoral limpo, que o eleitor também seja um eleitor limpo, isto é, não venda o seu voto por causa de um favor, de um benesse ou de um dinheiro durante o período eleitoral, ou de uma contratação para ser boca de urna, que esse negócio de boca de urna é uma questão, outra que tem que ser regulamentada. Pela lei não pode ter, mas de fato existe. E, inclusive, contratado formalmente como cabo eleitoral do candidato. Então, esse processo eleitoral tem que ser profundamente revisto. Nós já começamos aqui 2 ou 3 vezes a chamada reforma política, a reforma eleitoral, e não caminhamos, senador Cristóvão. E aí fica aquele desencanto do eleitor, fica o desencanto daqueles que querem fazer política de maneira séria, porque chega a pessoa e diz para você na sua cara: meu amigo, se você não entrar nesse jogo, você não se elege. E aí termina que as pessoas de bem terminam abandonando a política. Isso não é uma coisa nova, eu tenho sempre repetido. Rui Barbosa, que adorna aqui o nosso plenário, disse em 1914 que de tanto ver triunfar as nulidades, de prosperar o poder na mão dos maus, de agigantar-se as injustiças, o homem honesto chega até a ter vergonha de ser honesto. Então, isso realmente é triste. Vejo que você quer fazer um anúncio. Só uma comunicação, por gentileza, senador Rosalindo Cavalcante. Quero registrar a presença dos alunos do 4º ano do Colégio Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Se sinta à vontade, estão agora ouvindo o senador por Roraima, Rosalindo Cavalcante, falando sobre eleições e, portanto, sobre cidadania. Exatamente. Tem a palavra, Vossa Excelência. Sobre cidadania, sobre democracia, e eu quero me falar aqui para as professoras, sobretudo os professores, e para os alunos. Acho que, inclusive, essa é uma questão que não se muda, uma questão, por exemplo, de consciência cívica, apenas por legislação. Aliás, não se muda por legislação, se muda através da educação. É através da educação, seja em casa com a família, seja na escola, seja na igreja, seja onde estiver, que desde pequeno a criança tenha um estímulo, o jovem tenha um estímulo para, de fato, entender que se ele não escolhe bem, se o Brasil quer ser de fato uma democracia séria, honesta, em que todos de fato sejam iguais perante a lei, nós temos que mudar radicalmente o comportamento. É verdade que nós temos evoluído no processo eleitoral, mas está muito devagar para o gosto da maioria dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Por isso, eu quero mais uma vez registrar isso hoje. Aqui citei a questão do abuso do poder, da autoridade, do governador, do prefeito. Citei aqui a questão do poder econômico, que predomina de maneira fortíssima na eleição, a questão das pesquisas manipuladas, a questão da fiscalização inadequada e a questão da justiça eleitoral, que é uma justiça eleitoral temporária, senador Cristóvão. O juiz, lá no Estado, aqui no Distrito Federal, do Tribunal Eleitoral, ele tem 2 anos de mandato, seja ele o juiz, o desembargador, ou o juiz federal, ou aqueles indicados pela OAB, passam 2 anos com um mandato renovável por mais 2. Portanto, uma justiça rotativa. E que muita gente que vai para ali, ou vai para adquirir o status de que foi juiz eleitoral, ou vai por uma obrigação, ou vai por outros motivos piores ainda. Criar uma banca de advogado com a fama de que já participou do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral. E nós vimos agora aqui, no julgamento do Mensalão, a
processos que são da campanha de 2010 estão parados por causa da eleição municipal. Nós não fomos capazes, quer dizer, o tribunal não foi capaz, em 2 anos, de julgar processos de cassação de governador, de deputado federal, de deputado estadual, e já está às voltas com a questão de julgar vereadores e prefeitos. Então, na verdade, ou nós trabalhamos para mudar isso, ou nós vamos ficar aqui realmente vendo a coisa acontecer e ficando silentes, ou, o que é pior, coniventes, o que é pior do que silentes. Senador Cristóvão, concedo a Vossa Excelência a parte com muito prazer. Senador Mazarildo, eu fico muito feliz que o senhor, mais uma vez, não é a primeira, traz o assunto da necessidade de uma reforma política. Eu tive a oportunidade de rodar boa parte do Brasil nessa campanha municipal. E é inacreditável o tipo de aliança que a gente vê em cada cidade, uma diferente da outra. A gente termina fazendo campanha por todos os números possíveis, por todos os partidos, porque o partido da gente, em cada cidade, está aliado a um partido diferente. Isso prova que não há nenhuma nitidez. Isso desmoraliza o processo. Nós não podemos continuar mais outra e outra e outra eleição sem fazer uma profunda, mais reforma política. E um dos itens é o financiamento de campanha. Eu me pergunto se vale a pena disputar a eleição tendo que pedir dinheiro a empresários. Eu me pergunto se vale a pena. O risco da honra é muito grande. O risco de erro é muito grande. Quando chega no meio, para o fim da campanha, e não tem dinheiro para pagar a televisão, o candidato não pergunta de onde vem o dinheiro. Depois ele vai ver como é que se explica isso. Ou tenta esconder a origem com o Caixa 2. Tem que haver uma reforma. O financiamento de campanha é o primeiro item, talvez. E aí, eu não tenho dúvida, tem que ser um financiamento público. E o senhor tocou um ponto muito importante. As pessoas pensam que estão financiando, tirando dinheiro do governo. Ao contrário, está protegendo o governo do custo da corrupção, de você ganhar voto porque uma empresa deu dinheiro e você depois tem que prestar um serviço para ela. É muito mais barato. E sem falar que quando a gente analisa o custo de uma eleição, uma parte já é pública, que é a justiça eleitoral. Ninguém propõe privatizar a justiça eleitoral. Então, vamos publicizar o outro. Só que, e aí é o que eu quero acrescentar, eu creio que a gente não deve publicizar o financiamento de campanha antes de fazer uma reforma na maneira como se pede voto nesse país. Com o custo do marketing atual, o governo vai ficar pobre de tanto dinheiro que vai ter que dar para o financiamento de campanha. A gente tem que mudar isso. Por que a campanha não é o debate direto entre os candidatos, cada um falando de peito aberto, olhando no olho do eleitor, em vez daquela parafernália caríssima que beneficia, sobretudo, 2 coisas hoje no Brasil. Há 2 grandes beneficiários das eleições no Brasil, e não são o povo: os publicitários e os advogados. São os 2 beneficiados pelo processo eleitoral. O publicitário para fazer o marketing, o advogado para corrigir as falhas, para proteger, para evitar cassações, tudo isso. Nós temos que descobrir uma maneira de reduzir o gasto de campanha. Uma maneira, pode ser muito simplista, é acabar com todas essas coisas que se usa para vender chocolate, cerveja, bombom. Colocar debates ao vivo ou não. A segunda coisa é acabar com as alianças partidárias no primeiro turno. O segundo turno existe exatamente para você poder votar em alguém que você prefere, sabendo que não tem chance de ganhar, e você aí deixa de votar no outro mais próximo. Você vota em quem é mais próximo de você. No segundo turno, você vota em quem é menos distante. É para isso que tem 2 turnos. Então, para que alianças no primeiro turno? Se a gente não fizesse no primeiro turno, acabava com as legendas de aluguel, que são as legendas que aparecem, apoiam para dar tempo de televisão. Elas iam ter que reservar o seu tempo para si, não dá para outro. Eu vou mais longe, acabava uma boa parte dos partidos que nós temos hoje se todo partido tivesse que lançar candidato a governador, a prefeito e a presidente.
E, portanto, os candidatos a vereador, deputado estadual e federal tinham que estar no mesmo partido. Sem essa conivência que termina poluindo, degradando e desfazendo a nitidez do processo eleitoral. Eu gostaria que tentássemos